paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com os irmãos, certo? Amém, né? Queridos, antes de iniciar a mensagem, eu já começo tecendo os meus agradecimentos. Pastor Edivaldo, líder da convenção aqui, eu agradeço a humildade e que o irmão ouviu ao Senhor, assim nos facultando o direito de estar falando aqui. Amados, confesso, não sou a pessoa apta, melhor para estar aqui. Existem os príncipes de Deus que estão aqui altamente capacitados, mas quis o Senhor, através da liderança, nos escolher esse servo. Então eu sou grato ao Senhor por isso, graças a Deus. E no meio dessa fala, eu gostaria de externar com a igreja, compartilhar, que esse ano que entra nós vamos colocar alguns projetos que Deus tem nos dado para execução, o ano que entra já. E um desses vai ser publicado o livro escrito de autoria pela minha esposa. Ela escreveu um livro maravilhoso destinado a mulheres. Foi uma coisa linda que o Senhor entregou para minha esposa. O nome do livro é assim, o nome dele é O Seu Valor Excede o de Rubis. Queridos, esse livro já foi pré-analisado por editoras, pessoas de importância, e eles ficaram animados por causa do conteúdo que nele foi escrito. O Senhor de fato iluminou o coração da minha esposa para isso. É uma literatura que vai mexer com o coração das irmãs, que vai trazer crescimento. Veja bem os tópicos que vão ser abordados: mulher e a finança, mulher caridosa, mulher hospitaleira, não há lugar de preguiça, mulher de testemunho, mulher sábia, preparando os filhos para o casamento, cristão e o divórcio, julgo desigual, a mulher e a sexualidade, a mulher e a sensualidade, mulher feminina, a importância da mulher para Deus. E esse livro foi escrito, pastores, porque nós temos vivido, como o pastor Edson já pincelou aqui, uma deformidade na imagem da mulher que Deus criou. Então ano que vem vai ser lançado essa obra, e qualquer maiores informações, fale com a autora que ela ali está. Deus abençoe. E também já estamos trabalhando em um outro livro também, queridos, que vamos colocar em prática já ano que vem. E nós estamos falando sobre as tribulações, aflições do justo, pastor Edson. Muitas pessoas têm passado aflições e culpa demônios e culpa Deus. E nós estamos escrevendo sobre isso. Vai ser ferramentas para crescimento e maturação do corpo. Que o Senhor abençoe os irmãos que adquirirem essa obra. Ore por nós. Deus abençoe nossos irmãos. Amém? Amigos, sem mais delongas, abra conosco a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 25. Eu gostaria de falar sobre o tema me dado hoje aqui: coração voluntário. Glórias a Deus. Para nós é uma honra sempre estar ministrando a palavra do Senhor. Diz assim, capítulo 5, verso 1, verso 2: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, tomarei dele uma oferta alçada. Verso 35, porque isso foi Deus falando. Agora Moisés transmitindo essa palavra.
ao povo. Verso 35, capítulo 35, verso 4 do livro de Êxodo. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra do Senhor, que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, de cada um, cujo coração voluntariamente dispor, trará uma oferta alçada ao Senhor. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Irmãos, o livro de Êxodo é tremendo, poderoso como toda a Bíblia. É um manual, é um conjunto que nos ensina várias lições. O livro de Êxodo, apesar do nome de Moisés ter sido recitado nele 300 vezes, alguns estudiosos dizem que não está se tratando da biografia de Moisés, está se biografando o Deus que age. O livro de Êxodo marca a diferença do trabalhar de Deus. Antigamente, Deus trabalhava através da família somente. Quando a gente vai ver, exemplo, Noé, Abraão. Mas quando a gente chega em Êxodo, a gente vai perceber Deus trabalhando em um povo na sua totalidade. O interessante desse livro é que mostra claramente que Deus cuida e livra. Amados, se você que está passando um problema na deformação da figura de Deus na sua mente, eu te convido a ler o livro de Êxodo, pois vai mostrar que Deus é real, e Ele interfere na nossa história, porque foi Ele quem nos chamou. Quando a gente olha para o livro de Êxodo, é um tônico para a nossa fé. Esse livro trabalha claramente sobre como Deus trabalha na liderança, como o Senhor trabalha períodos na liderança. Por quê? Esse livro foi dividido em 3 períodos da vida de Moisés. 40 anos em 40 anos. 3 períodos de 40 anos da vida de Moisés. Os primeiros são contados no Êxodo, Levítico e Deuteronômios, conta o resto. Mas marca como o Senhor levantou um homem. Não se trata do que o homem fez, se trata do que Deus faz através do homem. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender, particularmente nesse livro, que é Deus quem faz todas as coisas, não é nós. Por máximo que você tenha algum tipo de capacidade, é Ele que é o Todo-Poderoso, é Ele quem faz. Quando nós olhamos para esse livro, nós vamos perceber que apesar da promessa dita à família de Israel, 90 aproximadamente deles, o Senhor cumpre essa promessa. Não porque aquele povo se multiplicou aproximadamente em 3 milhões de pessoas. Não porque o seu líder era formado nas melhores escolas. Mas porque Deus tinha uma promessa e quis cumprir ela. E Deus cumpre o que diz. Deus cumpre o que diz. E ponto final. Quando nós olhamos para esse livro poderoso, aqui sobre o texto que nós vamos tratar, irmãos, impossível eu remover esse verso ignorando o resto da Bíblia. Por quê? Porque essa atitude aqui vai se dar por causa do que Deus fez lá atrás. Perceba que quando Deus fala com Moisés, Moisés estava descendo do monte.
onde o Senhor chamou ele para falar poderosamente e deu a ele as leis. E deu as leis porque amava aquele povo, que não sabia a diferença da mão esquerda para a direita. Porém, quando Moisés passa 40 dias, 40 noites em cima daquele monte, o povo não entende o que está acontecendo no silêncio de Deus. E sai tal murmuração dizendo assim: ora, faz para nós um bezerro de ouro, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, sumiu, desapareceu, morreu. Aí vem a primeira lição: nós, igreja de Cristo Jesus, ressuscitado, temos que entender que o nosso líder jamais vai morrer. Não há espaço para murmuração. Não há espaço para temer perecer, sendo que o Deus da igreja está vivo. Segunda lição, quando esse povo fala isso, eles não entendem sobre o silêncio de Deus, pastor. E é a hora que eu paro e começo a pensar: cuidado com os silêncios de Deus na sua vida. Deus se cala. E o silêncio de Deus coloca à prova o que está no nosso coração. Querido, já foi falado aqui que tudo que aprendemos tem que ser prático. Nós às vezes somos aquela tsunami de emoção que grita, rodopeia, nada contra isso. Mas tudo que nós fazemos ou não tem consequências e sequelas. E o silêncio de Deus serve para provar isso. Deus está em silêncio com você, mas os olhos dele estão abertos sobre a tua vida. Deus está em silêncio na comunidade que você congrega. Ele está olhando para você. Ele só não está falando. Enquanto o povo achava que Moisés estava morto, Deus estava trabalhando o futuro para aquele povo. Você pode estar achando que o tempo não está sendo trabalhado por Deus, mas Deus está trabalhando o tempo da tua vida. Quando a gente vê isso me traz algumas lições tão poderosas sobre o texto. E me permita aqui, queridos, eu vou usar outra versão para ficar mais claro. E a versão que eu vou usar é uma versão árabe que foi traduzida para os portugueses lá de Portugal. Então deixa algumas coisas claras aqui para nós. O texto que nós vamos trabalhar, ele vem dizendo que o Senhor fala a Moisés, dizendo-lhe: todo homem que tiver o seu coração quebrantado, quiser voluntariamente, entregue uma oferta a mim. Na outra versão, olha o que esse texto fala, tão poderoso, irmão. Dá-me licença aqui. Veja bem, o texto vai dizer assim: diz ao povo de Israel que quem quiser me trazer uma oferta de todo o seu coração, se sentir à vontade, faça isso. Deus está falando a um povo que tinha acabado de construir um bezerro de ouro. Um povo que tinha acabado de prevaricar contra Deus. Um povo que ignorou cordonizes, maná, coluna de fogo, nuvem, água saindo da rocha. Deus vira para o povo: quem quiser. Olha a humildade do Senhor, irmãos. Quem quiser. O negócio foi tão intenso que quando Moisés desce, ele pega o bezerro, tritura ele, coloca ele na água e dá para o povo beber. Bebeu do seu próprio ídolo.
E quando bebe do seu próprio ídolo, Deus permite que Moisés separe levitas para executar uma sentença sobre a junção do seu ídolo. Vá, nos textos originais vão dizer assim, vá cada um na casa do seu irmão, na casa dos seus parentes, e passa-lhe a espada. Na nossa Bíblia vai dizer que houve a separação, só para a esquerda, quanto que para a direita, não é verdade? Mas o texto vai dizer, pastor Écio, que eles tinham que ir nas tendas. Por quê? Tinha gente que tinha participado daquilo ali, que foi se esconder nas tendas. Aí eu aprendo, irmão, que o que os nossos olhos não veem, Deus está vendo. Ninguém se esconde de Deus. Aquilo que te amargura, pastor, aquilo que te amargura, ó líder, Deus já viu. Deus já viu. É lindo isso. Quando Moisés desce para falar, o texto vai dizer que ele, a luz sobre a face de Moisés. E ele tinha que colocar um véu para falar ao povo. O povo ouve Moisés porque percebe a presença do Senhor. E eu entendo mais uma lição aqui. Um líder só tem autoridade se Deus o der. Verso 25:2 diz, fala aos filhos de Israel. Essa palavra fala aos filhos de Israel. Eu te autorizo a falar com o povo. Um líder não pode falar se Deus não autorizar. Ninguém pode se dirigir à igreja do Senhor e pedir qualquer coisa, se o Senhor não lhe der autoridade para dizer. Deus falou com Moisés, verso 35, Moisés repete o que Deus falou. Não tinha a ver com o que Moisés queria fazer. Às vezes tem coisas que não dão certo na nossa vida como liderança, porque Deus não lhe deu autoridade para falar. E a autorização, irmão, é um selo que os homens obedecem, os anjos se curvam e Satanás coloca a cara no chão. Ninguém pode resistir o que Deus ordena. Quando nós observamos isso aqui, olhando para isso, perceba, um líder só pode falar o que Deus falou com ele. Verso 25, Deus fala a Moisés. Verso 35, pastor, Moisés transmite o que Deus falou. A fala, o Senhor falou que peçam uma oferta de todo homem. Verso 35, Moisés repete o que Deus falou. Irmãos, perceba que não foi as palavras de um homem sábio falando, foi as palavras transferidas do Deus eterno ao povo. Se fosse eu, irmãos, queridos, o texto vai dizer que é mais ou menos 3 meses depois do último grande milagre que Deus fez. Eu vou te contar, irmão, eu acho que eu ficaria muito triste, cabisbaixo com tamanha traição. Mas Deus, ele não age como nós. Deus dá uma mensagem para Moisés, e a mensagem que Moisés transfere ao povo é uma mensagem de aceitação. É uma mensagem que mexe com os pressupostos do povo. Falando, eu sou o Deus eterno, mas eu quero receber do seu coração algo. Você quer me dar? Pastor Jair, quando nós queremos falar ao povo, e nós vamos nos nossos livros, a gente vai lá no nosso consciente, ou vai na internet. Hoje a formação de muitos é a internet, não é verdade?
Vai na internet e busca aquele que você tanto admira e pega e coloca ao povo aquela palavra. Isso se chama manipular pessoas. Manipulação de massa. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos ser fiel ao que Deus fala. Não adianta, irmão, vir à igreja. Não adianta, irmão, pegar o cálice, ceiar, comer do pão, assinar o livro do estatuto, se no seu coração não há obediência. Às vezes tememos os homens, tememos algo por causa da carteirinha, mas quando temos esse tipo de posicionamento, é porque dentro de nós já estão totalmente em ruínas. O nosso altar já está quebrado. Hoje é uma tarde de Deus levantar o altar da reverência e da obediência na tua vida. Muitas das vezes, como estamos falando na convenção, muitas das vezes nós não temos sucesso como líderes, porque não somos fiéis à palavra de Deus. A palavra de Deus não foi dada para que você interprete da forma que você quer. Ora, a Bíblia, ela própria se interpreta. Quem lê a Bíblia entende o que ela está falando. A palavra de Deus nos ensina que quem lê a palavra, o coração dele se quebra. E onde tem um coração quebrantado, aí há o Espírito de Deus. E aonde há o Espírito de Deus, a humildade, a mansidão e a obediência. Obediência é tudo, irmão. A obediência está ligada à fidelidade. Fidelidade. O declínio familiar se dá por causa do declínio para com Deus. Ninguém vai ser um bom esposo se não estiver diante de Deus, irmão. Pode até manter essa aparência, vai ser lindo. Ninguém vai ser um bom obreiro, ninguém vai ser um bom ofertante, ninguém vai ter as práticas de um servo de pé diante de Deus se não tiver essa postura em pé com o próprio Deus. Se há uma coisa que não se guarda, que não se esconde diante da luz, é o engano. Todo engano vem para fora. Vamos lá. Quando eu vejo esse texto, ele vai me mostrar uma coisa tão linda. Olha só. O povo coopera com alegria, porque compreende que o seu líder é um homem de Deus. Irmão, o texto diz que o povo começou a trazer tanta oferta, começou a abrir os seus despojos pessoais. Quando você vai ver no texto mais à frente, teve que pedir para parar. Por que eles fizeram isso? Moisés estava com um véu, pastor, e o rosto do homem estava brilhando. Eles cooperaram porque sabia que quem estava falando tinha autoridade para falar, era um homem de Deus. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos atingir o coração daqueles que nos seguem, porque falta em nós uma imagem de um homem santo. Falta em nós a imagem de um homem que revela Cristo. A mansidão, a humildade. Irmão, e muitas pessoas que alegam ser humildes são arrogantes. Porque quando eu olho para mim e falo, eu sou humilde, eu começo a bater palma na frente do espelho, glória a Deus, pela obra que eu fiz para Deus. Eu já estou dizendo com todos os meus sentidos que eu sou um poço de orgulho. Só que eu não vejo porque orgulho cega. E orgulho não cega só os olhos, não. Entorpece o coração, endurece o coração.
Vamos para a igreja, marchando como líderes aprovados, mas na boca dos membros está dizendo: o meu pastor precisa de um óleo para quebrar o coração de pedra dele. Às vezes nós queremos que o povo reaja à nossa fala, mas falta em nós um quebrantamento, uma humildade, onde Deus se revela ao povo inteiro. Você nunca vai ser no meio da sociedade aquilo que você não é com Deus no oculto. Você nunca vai ser o pastor de tanta excelência se você não gasta o seu coração, a sua mente, o seu tempo em se esmerelar no ensino, na doutrina da palavra. É por isso que muitas igrejas estão sendo, irmãos, uma verdadeira churrascaria, pastor. Só que é vegana, só serve alface. Só serve alface. Porque falta o esmerilar na palavra. Falta gastar tempo até que a palavra te acenda, te cause paixão, te cause amor. Se eu não for apaixonado pela palavra, eu não sou apaixonado por Deus, não serei apaixonado pelo povo, e o povo será endurecido. É uma cadeia. É uma cadeia. Hoje eu convido você para abrir o seu coração, para que o Senhor derrame amor pelas coisas de Deus sobre a tua vida. Às vezes, irmão, tem uma idolatria que precisa sair do nosso meio. Sabe qual é a idolatria, pastor? A idolatria pelo título. A idolatria porque eu tenho uma igreja. A idolatria porque eu tenho aquilo outro. Irmão, isso tudo tem que ser colocado no pé do monte, irmão. E se deitar no pé do monte para ouvir o Deus do fogo falar. Porque a Ele a glória, o poder, a honra, tudo é dEle, tudo. Tudo é dEle. Permita-me, por gentileza. Estamos caminhando para os nossos 17 anos de caminhada. E a maioria dos meus conflitos em cima de púlpitos e de ministrações é porque eu achava que já tinha chegado. É porque eu achava que Deus me deu um dom excelente que fazia tudo. E a verdade é, Deus não precisa do seu dom para nada. Deus não precisa da sua retórica para nada. O povo só quer saber, o meu líder é um homem de Deus ou não? Não importa se ele tem um português bem alinhado, porque nós precisamos do português, não é verdade? Deus me guarde. O negócio é feio, né? Nós vê, sinistro. Mas se Deus quer comunicar algo ao povo, Ele vai falar. Me permita, meu irmão, fazer uma comparação aqui. Deus, quando quis falar com um profeta, abriu a boca de um jumento. Qual foi a faculdade do jumento mesmo, pastor? Esse que eu não me lembro. Que é mesmo que ele estudou? É uma síndrome de arrogância, de prepotência. E isso aí é sentido pelo povo. Isso aí é sentido pelo povo. Mas esse texto me traz outra lição tão incrível. Que é uma honra concedida por Deus. Colaborar com um projeto que se deu lá na eternidade. Irmãos, quando o Senhor fala conosco, trabalha o nosso coração, nos desarma, Ele está nos chamando para cooperar com algo que Ele falou antes da fundação do mundo. Não se trata de algo que vai construir agora, é algo que vai tocar uma geração lá na frente, quando você não estiver mais aqui.
Irmão, e isso é uma coisa tão profunda, pastor Edson. Porque é das coisas que mais leva pastores a abandonar ministério, entrar em crise, é um sentimento chamado ansiedade. Porque ele começa a plantar, ele já quer colher rapidamente. E às vezes tira da árvore um fruto que não poderia se colher agora. Tinha que esperar. Às vezes o que você está plantando, você não vai colher agora. Às vezes o que você vai plantar hoje, na sua igreja, na comunidade que você foi chamado, vai atingir outra geração. Alguém vai falar da tua vida. Houve um irmão que congregava lá na Ceilândia, que congregava lá na Samambaia. Ele teve um ato, o coração dele foi voluntário, e hoje eu bebo dessas fontes. É uma honra, e isso gera galardão. Eu não vou tocar sobre isso agora, mas nós sabemos, irmão. Aliás, poucas pessoas sabem. Todo mundo acha que todos salvos vão receber galardão. Onde está escrito isso na Bíblia? Não. Deus não recompensa a preguiça. Deus não recompensa a preguiça. Salário é pago a quem trabalha. Nós temos um patrão, e os recursos é desse patrão, e ele te deu e diz: vai lá e joga essa semente, vai lá e faça. Aí nós fazemos aquilo que não é nosso, mas fazemos por obediência, e naquele dia os tesouros ricos de Deus estarão à tua direita. E ninguém pode roubar. Aonde não vai ser roubado, aonde o ladrão não tira, aonde a inveja não toca, aonde não tem competição, porque vai ser dado com coroa e com selo real. Ai, meu Deus, eu sinto a presença do Senhor. Eu fico maravilhado com Deus. Às vezes é fadigoso, às vezes, sabe, irmão, vamos falar de oferta aqui. Às vezes, querido, Deus nos dá uma sementeira, Deus nos dá aquela moedinha, só aquela notinha. Aí o Senhor nos coloca no caminho de uma pessoa, e a pessoa, você vai tranquilo, né? Vou comprar aquele sanduba, porque crente gosta, irmão. Aquele sanduba, aquela pizza. Aí lá vem a pessoa e fala justamente que está precisando daquela quantidade que tem na sua mão, só ela. Ô irmão, você falar que se alegra com um trem desse, misericórdia. Isso é para... Eu falo, gente, acabei de falar com Deus, o Satanás passou na minha frente. Que é isso? Não é não? Ou só eu? Mas é nisso aí que Deus está provando o nosso caráter. É nisso aí, Ele só deixou uma moedinha cair na sua mão. E às vezes você segura a moedinha e perde a herança. Irmão, quem segura a moedinha está dando os maiores sintomas que não é herdeiro. Herdeiro não briga pelo que cai da mesa. Ele pode se assentar na mesa e comer. Você entendeu isso? Igreja, o Brasil para Cristo, vocês foram chamados para ser herdeiros, co-herdeiros com Cristo em glória. Herdeiro não fica disputando por causa de moeda não, pastor. Não fica disputando porque perdeu. Se alguém está ameaçando a sua posição, entregue, irmão. Porque o dia que alguém puder tocar na sua posição, não foi Deus quem deu. Porque o que Deus dá, ninguém tira. Acabou a conversa. Nós perdemos tempo em disputas. Nós perdemos tempo em competição. Nós perdemos tempo medindo as coisas, em vez de gastar tempo vivendo elas. Em vez de gastar tempo recebendo delas. Mas vamos lá.
Quando eu olho para esse texto, verso 25, 2 diz assim, olha só. Ele fala desse coração voluntário. O que é voluntariedade? Voluntariedade é boa vontade. É sem constrangimento nenhum. O que é constrangimento, irmão? Sem forçar, sem forçação de barra, sem falar, me dê, ô Satanás. Cuidado com Satanás. Não tem a ver com isso. A voluntariedade é algo que nasce a partir de um coração que já está curvado na adoração. E quando eu olho para isso, irmão, me nasce uma coisa tão interessante. Você sabe o que é? Antes de oferecer algo a Deus, analise as suas intenções. Analise as suas intenções. É por isso que a oferta dada por irmãos que não tem aquele poder aquisitivo, irmão, nos causa mais bem do que receber certas ofertas de empresários. E infelizmente, irmãos, tem muito pastor, graças a Deus aqui nessa obra não, que acha um máximo falar, o empresário tal, enfiou a mão no bolso, assinou, sim, porque você não falou chifrudo tal, enfiou a mão no bolso e assinou a compra do meu ministério. Analise quando você for ofertar, entregar algo a Deus. Veja se o seu coração está depositando aquilo por amor e com entendimento. Entenda que quem olha para o seu coração é Deus. Uma vez, pastor Edson, eu estava descendo, fui devolver um dízimo. E nessa caminhada para devolver, ouvi Deus falar comigo, irmão, foi a noite de maior vergonha da minha vida. O Senhor falou comigo assim, por que você está indo com esse envelope lá na frente? Eu falei, os meus argumentos, lógico, por que, Senhor? É seu, é um mandamento, é seu. Eu, Senhor, você me vê dessa forma? Você me enxerga dessa forma? Aí o povo que vinha atrás, eu escorei assim, fiquei segurado no banco e parei bem no meio ali. Fiquei parado olhando. O Senhor falando comigo, mexendo comigo. E falou assim, como te vês dessa forma? Assim que se você não vier aqui, eu vou pegar um demônio e vou te massacrar, e vou te mastigar. Ué, Senhor, mas não está isso? Ué, Tiago, você conheceu eu, o pai de luz, ou você está andando com outro senhor das trevas? É o mal que eu tenho feito para você? É essa figura que o seu coração está me vendo? É assim que eu tenho me apresentado a você? Irmão, eu fiquei com tanta vergonha que eu voltei e fui sentar no banco. Eu sentei no banco e eu não dou conta de levantar esse envelope e vir falar com Deus. Porque é um Deus que me curou. Um Deus que pegou um menino que era rejeitado pela sociedade e deu um bom casamento. Um Senhor que tem cuidado das minhas causas, que me deu a vida eterna antes de eu vir nascer. Eu estou fazendo uma troca com Deus, por quê? Olha a intenção do seu coração. Deus não te chamou para trabalhar como serviçal. Ele te chamou para ser filhos. E filhos se movem por gratidão e amor. Quando você vier à tribuna depositar algo diante do Senhor, faça porque você ame Ele. Porque você entende que Ele é bom. Eu poderia gastar aqui várias coisas que nós ouvimos por aí. Muitas das vezes, eu vou entregar porque afinal, eu sou obreiro e obreiro que não dizima não entra no céu. Não, irmão, não se trata disso. Nós temos problemas com enfiar a mão no bolso, porque o nosso problema com a Bíblia está séria.
está muito séria. Analise o seu coração. Vamos lá. Quando eu olho para esse texto tão tremendo, eu vejo que a oferta que é dada a Deus é um ato consciente, irmão. Toda oferta, tudo que nós vamos entregar a Deus, tem que ter um conhecimento sobre isso. E muito tempo nós fomos tratados naquele negócio, olha, não indaga a Deus não, você já ouviu isso ou só eu que ouvi isso? Não indaga a Deus não, parecia que indagar a Deus era ficar batendo contra Ele, pastor Edson. Indagar a Deus é perguntar, Senhor, eu tenho pouco conhecimento, eu não enxergo um palmo da distância do meu nariz, eu preciso saber por que eu tenho que aprender a fazer isso. Irmão, se nós não indagamos a Deus, nós estamos dizendo que o nosso Deus é um manipulador. Deus quer que você pergunte a Ele, por que você faz o que faz? Porque Deus quer alguma coisa de você. Pergunta para o Senhor, por que você deve fazer algumas coisas? A oferta é algo que vem da sua consciência clara. Todo crente sabe que do seu interior tem que fluir águas que jorram, é fonte, irmãos. Quem dá oferta não pode pensar que está perdendo algo, tem que saber que aquilo gera, e jamais vai parar de gerar. Quando não se entende isso, parece que Satanás vem acompanhando o cara, irmão. Vem. E quando ele sai ali na beira do portão ali, aí que os enviados chegam perto. Aparece o dono da luz, aparece o dono do supermercado, aparece, irmão. Você sabe por quê? Porque aonde não há explicação, há um terreno para ser explorado por Satanás. É por isso que não só nas ofertas, quando você diz que cultua um Deus que você não conhece, veja bem, você pode estar cultuando um chifrudo e não sabe. Forte, né, irmão? Não só de arrepiar não, me arrepiei. Aleluia! Vamos lá. Quando eu fico olhando isso, irmão, eu percebo uma outra lição. A oferta voluntária sempre vem de um coração que adora. Irmão, ofertar sem ser adorador não tem como, irmão, não tem como. Não tem como. Eu ouvi um tempo uma cultura que se estabeleceu lá nos States, o Nations, e a gente, brasileiro, a gente gosta de copiar, né, irmão? Inclusive, dentro das igrejas hoje se tem muito mais metodologia do que revelação de Deus. São métodos copiados. Deu certo lá, vai dar certo aqui. É um trem desse jeito. Aí quando você vê é defunto, igual o irmão disse ontem, do Walking Dead. É verdade, daquele jeitinho, irmão. O trem está fedendo, mas já perdeu toda a sensibilidade, não sente mais. É assim. A adoração, irmão, a adoração mantém o homem vivo. A palavra adoração, o sentido grego dela, a palavra é proskunel. A palavra proskunel, irmão, é aquele que se ajoelha, coloca a cara no chão, em reverência ao único que pode fazer alguma coisa. Não se separa a oferta de adoração. Não se separa. Porque antes do meu bolso vem o meu coração. Há uma cultura que foi colocada lá fora, mais ou menos assim. Gente, eu via pastores falando isso com a bocona grande, sabe, irmão? Com orgulho. A minha igreja, olha, é abençoada. E Deus fez uma coisa tão interessante, tão linda lá. Mais ou menos assim, o cara não vai para a igreja. Mas todo dia, todo primeiro mês, ele chega lá que pastor está aqui, porque eu adoro Deus, porque, não, ele não fala adora Deus não, porque Deus é o único Deus da minha vida. Toma aqui, ó, tá aqui pastor, tá bom? Deixa eu viver a minha vida.
E isso começou a ser contado com a boca grande, né? Olha lá, ele reconhece Deus, porque a primícia dele está lá na coisa, por isso que ele prospera. Ô irmão, se eu aceito um trem desse, eu vou querer dizer que Deus é imparcial. Uns ele trata de um jeito, o outro ele trata de outro jeito. Quem é do Senhor não é sustentado pelas suas próprias forças, é sustentado pelo próprio Deus. Nós adoramos porque sabemos que nós não levantamos de manhã e vamos trabalhar porque nós somos bons. O corpo, porque eu passei no concurso, porque eu estudo demais. Não, você passou porque Deus quis abrir a porta. Você levanta da cama porque Ele te deu fôlego de vida. E a sua carteira só tem dinheiro porque Ele não permitiu o devorador mexer com o seu assanho de comprar tudo que vê. Porque senão, irmão, nós saíamos comprando tudo que vinha na mente. Uma coisa que eu e minha esposa faz, está aqui um negócio aqui. Quando a gente tem que ir no shopping, irmão, a gente já chega, Senhor, nós vamos no shopping. Senhor, bota um tapão no meu coração, nos meus olhos. Não deixa eu ser seduzido por aquilo não. Porque, gente, você sai, você não quer comprar nada, mas quando você pisa na porta, na entrada do shopping, você quer tudo. Já percebeu isso? Você está com a barriga cheia, mas passou lá, irmão, parece que vem a nuvem assim, ó. Ai, que sanduíche. Está cheio de roupa, mas, não, aquilo lá está apertado. Não é assim, irmão. Aí Deus protege, Deus coloca a mão lá e fala, não, você não vai roubar meu filho, não. Aí a gente, em vez de entender que isso Deus fez por nós, nós vemos a casa do Senhor e adora, Pai, o Senhor não deixou ser roubado. Toma, o Senhor, aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu te adoro. Quem oferta, adora. Vamos lá. Todo homem e toda mulher tem algo a oferecer a Deus. Seja em adoração, seja em amor. Veja bem o verso 35, 25 a 26. Quando Moisés fala ao povo, se levanta homem e mulher. Se levanta homem e mulher. Muitos tinham o que dar, mas os que não tinham, ofereciam as suas habilidades. Irmão, esse negócio de que eu não tenho, isso é engano de Satanás. E está querendo roubar a sua comunhão com Deus. E eu digo comunhão por quê? Porque a gente acaba aceitando uma imagem que não é Deus quem falou para nós. Não é Deus. A imagem do mundo é assim, cuidado, viu? Estamos em pandemia, cuidado. Guarda, porque amanhã a China vai enviar uma bomba, pum! E quem tem, tem. Guarda, porque amanhã alguém vai fechar os mercados. Quem tem, tem. Essa imagem de Satanás cria na mente do povo. Enquanto houver uma igreja na terra, tem um Deus que sustenta. Enquanto houver uma igreja na terra, tem um Deus que sustenta. Pode ter o vírus ebola misturado com a lepra, com o que for. Enquanto tiver um povo na terra, tem um Deus que sustenta. Deus é quem te sustenta. Ofereça o que você tem ao Senhor. Vamos para a finalização. Todo o coração, toda oferta, irmão, dada ao Senhor, vem de um coração generoso e que tem alegria. Isso aqui eu vou fazer uso da versão lá de Portugal, para vocês entenderem. Só tem nessa versão aqui. Veja bem,
o que diz. Capítulo 35, verso 22. Olha nessa versão, tanto que é esclarecedor. Tanto homem quanto mulheres vieram todos aqueles que dispunham no seu coração para tal. Assim trouxeram ao Senhor ofertas de ouro, de pedras preciosas, de brincos, de anéis, de colares, de todas espécies de objetos de ouro, com um gesto de apresentação cerimonial. Olha só, irmão, os caras não só pegaram o negócio lá, irmão, e falaram aqui, tá bom, toma aqui, ó, receba. Não, mas não é cerimonial isso aí, ó, pá. Agora eu vou parar. Brincadeira, gente. Ele está falando aqui, irmão, que o povo não veio ao Senhor entregar de qualquer jeito. Eles fizeram festa. Eles olharam para um protocolo. Eles falaram como o Senhor gosta de receber as coisas. O modo cerimonial aqui é olhar a quem estava se dando e reconhecer que Ele é a autoridade máxima. Querido, um coração generoso tem alegria. Ninguém pode falar que é generoso, ou ninguém pode falar que é voluntarioso, se o coração dele não move em alegria. A alegria vem porque estamos cheios do Espírito de Deus. A pior coisa que tem é quando nós chamamos as pessoas, ou convocamos os irmãos em nome de Jesus, para fazer algo para Deus, e já começam os bochichos no meio da eclésia. Oh, irmão, que coisa triste, que coisa horrorosa, que coisa medonha. Parece que, Senhor, eu sou muito mendigo. Senhor, misericórdia. Senhor, não tem nada não, Senhor. Até o que eu tenho, um líder que é misericórdia. E no tempo de hoje, né, pastor? Dono de boteco tem mais caráter do que pastor. Não é assim que se passa na mídia? O cara vai para o boteco com 200 conto, bebe 3 Hackner, como é que é? Hackner, sai de lá miserável, porque o resto ficou na mesa de show. E é expulso com pontapé pelo garçom, porque ele não quer babando na mesa. Quando vem na igreja, o pastor fala assim: irmãos, vamos construir algo. Irmãos, deixa o Senhor tocar no seu coração. Olha, eu vi o balanço geral e concordo com Henrique Chaves. Esses pastores ladrões, bandidos. É por isso que agora eu vou para a igreja com o bolso da minha calça já costurado. Porque tem algo subliminar que pode sair de lá e... irmão. Sabe por que nós aderimos a essa ideia? O nosso coração está longe de ser voluntarioso. Está longe de ser um coração guardado, entregue ao Senhor. A gente tem medo de ser roubado pelos homens, porque não entendemos que é Deus quem nos dá segurança. A gente tem medo dos líderes fazer alguma coisa, lançar uma palavra subliminar de forma que parece que está, né, irmão? Eu não me desculpe o termo que eu vou usar aqui. Maconha em forma de palavra. O cara, a maconha foi tão grande, o cara... Eu estava dopado e entreguei tudo. O que é isso, irmão? O que é isso? O Espírito do Senhor não entorpece a nossa mente. A casa do Senhor é cheia, irmão, das coisas sérias. Ladrão não vive muito tempo na nossa eclésia, porque o fogo de Deus o consome. Dentro das nossas igrejas não tem lugar para Safira e Ananias, não, porque o Espírito Santo está sentado no trono da glória.
É o mundo quem rouba. Tenha a alegria de abrir a sua carteira, as suas finanças para os irmãos, para entregar ao Senhor. Eu concluo a minha mensagem. Se nós fôssemos mais generosos, irmãos, muitos dos nossos irmãos não estariam passando necessidades na atualidade. E infelizmente, nós somos muito mais rápidos a abraçar os que estão fora e deixar perecer os que estão dentro. Quem não sabe, irmãos, eu poderia te contar aqui quantas das vezes, irmãos, em 16 anos, nós pregamos com 2 ternos apenas, tudo costurado. Aí um dia um irmão falou assim para mim, pastor Edson, mas pastor Tiago, você não faz aquela carinha de, né, parece que está precisando, irmão, eu não ando com cara de coitado, sendo filho do dono do ouro e da prata. Quem tem que ter sensibilidade são a igreja. Deixa Deus quebrantar o seu coração hoje. Às vezes na tua igreja está precisando um irmão que está precisando da tua ajuda. É uma coisa muito desesperadora, irmão. E eu ouço isso direto. Como estava falando com o meu pastor. As agendas estão cheias, irmão. São consequência do que o Senhor faz. Nós recebemos muitos pastores, muitos amigos, muitas pessoas que a gente senta. A maioria das queixas são que eu não estou sendo assistido. Eu precisava tanto. Só que o irmão, um querido amigo, lembrasse que eu também preciso de ser abraçado. E às vezes a gente senta na nossa cadeira de orgulho e espera. É orgulhoso porque não falou conosco, não é? É orgulhoso, não, irmão, não é orgulho não, é o seu coração que é duro. Coração duro. A gente não precisa ficar falando nada não. Porque Deus tem falado e a gente resiste a Ele. Deus tem falado e a gente resiste a Ele. Nós queremos lugares bons, mas queremos que o negócio se manifeste. Nós queremos famílias boas, saudáveis, mas queremos que os anjos façam tudo. A nossa responsabilidade, quem faz é nós. Irmão, Deus é soberano, mas não anula a sua responsabilidade. E foi nos dada a responsabilidade de administrar os tesouros dos céus. É Atos 6. Mas eu estou falando a um povo crente cheio de Deus. Cheio de Deus. Cheio de Deus. Cheio de Deus. Coloca de pé, santos. Aleluias. Aleluias. A gente às vezes, sabe, não está nos meus blocos aqui falado, não, pastor Jair. Mas às vezes a gente olha tanto, né? Quando estive preso, quando estive doente, a gente só aplica os de fora, irmão, e os de dentro. Você sabia que pastor adoece? Porque hoje fala de depressão, fala que depressão é demônio, não é não, irmão? Depressão é problema mesmo, pressão na alma. E isso tem nome, vem de algum lugar. Os pastores precisam do óleo das ovelhas. Pastor precisa de lã da ovelha. Quem cuida de pastor é o membro. Queremos pastor, cuida do seu pastor. Cuida do seu pastor. Abrace o seu pastor. Ame o seu pastor. Toma um chazinho com o seu pastor. Toma um cafezinho com o seu pastor. Toma. Minha porta está aberta para quem quiser tomar um cafezinho comigo, viu? Vem conhecer a vida do pastor. Vai ver que não tem super-homem ali não. Precisa da sua oração. Precisa de você. Vamos orar. Eu estou falando a um povo que é de Deus. Eu estou falando a um povo que é de Deus, herdeiros, ricos.
ricos, ricos, e em nome de Jesus Cristo, quem tiver com esse espírito de miséria aqui, seja repreendido isso da tua vida agora, que essa deformidade na tua mente e no teu coração saia agora. Obreiros e pastores do Brasil para Cristo, membros do Brasil para Cristo, vocês são eleitos do Senhor, uma geração rica do Senhor, uma geração rica dos tesouros de Deus, que contém as portas abertas para as bênçãos do Senhor. As virtudes de Deus estão sobre vocês. Oh, em nome de Jesus, Pai, nós concordamos aqui, Senhor, que as estratégias do Senhor sejam repartidas no meio do rebanho de Deus. Senhor, nós entendemos aqui, Senhor, que os recursos do Senhor, Pai, sejam nos dados, Senhor, para repartir de uma forma maravilhosamente correta, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aquele irmão, Senhor, aquele líder que tinha reserva, Senhor, que agora o coração dele seja aberto, em nome de Jesus Cristo, com sabedoria em Deus. Que o Senhor encha o teu coração, que o Senhor abençoe a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Tudo é do Senhor e tudo volta para o Senhor. A Ele a honra, a glória para todo sempre. Amém.